Eu só não consigo mesmo, como você falou, pegar a lista de presença. Eu não sei se você consegue aí. Eu consegui. Conseguiu? Você tem como mandar para mim no WhatsApp aqui, não? Sim, sim, vou mandar. Você quer que eu mande agora? Eu queria, porque eu já antes de você acabar, se você puder acabar 2 minutos antes, só para falar um oi pro pessoal, nem falei direito. Eu... Quando você vai, deixa eu falar boa noite para todo mundo, então. Tá. Pessoal, boa noite para todo mundo que está assistindo aula síncrona. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo a forma síncrona. Já agradeço ao professor Renato, que está aqui conosco. Explicar para vocês, eu tive um compromisso, cheguei um pouquinho atrasado, mas ele segura muito bem, o cara manja muito. Obrigado, Renato. Então, boa noite para o Felipe Sanchin, o traficante de droga, para a Gislaine, boa noite para a Yara, para o Ícaro Silva Figuraça, Ingrid Emanuela, essa é vida boa. Boa noite para o João Buzo, para o José Christian. Olha a foto do José Christian, essa cara com esse bigodinho dele, ó. Olha que coisa linda, ó. Tá parecendo o Salvador Dali, cara, com esse bigodinho aí, ó. É muito bandido esse moleque. Boa noite pro Zé Wellington, pro Matheus. Agora eu tô vendo a foto de todo mundo. Olha o sorrisinho do Matheus, cara. Ó o poder do Matheus. Boa noite pro Rodrigo Ferreira, figuraça Mota. Eu já tinha visto essa Mota. O Thiago Fraga, boa noite, figuraça também. Vitor Matheus, sem foto, né, seu inútil? O Vitor Correia, figuraça também. Vitor Correia é sério, a foto dele, ó. Ó, parece cara de Jogos Mortais. E o William Diniz, que é o cara, foto. O cara parece, sei lá, vai uma cara marrento, né? Beleza. Boa noite para todos e perdão aí pelo atraso aí. Semana que vem, gente, a gente volta para nossa programação normal. Chega de perfumaria, chega de física. A gente vai para matéria de gente, né? A gente volta com matemática. Valeu, Renato. Manda bala aí. Recebi aqui, Renato. Valeu. Obrigado por avisar aí, Felipe. Bom, então, galera, vamos lá? Então, empuxo. Então, como eu estava dizendo, a gente tem a impressão, usando aquele senso comum, né, que eu estava falando para vocês, né? O senso comum, a gente costuma até dizer, dentro d'água o peso fica menor, né? Alivia o peso, né? Essas linguagens acabam também nos induzindo a alguns erros conceituais. A gente acha que o peso diminui, mas na verdade, gente, o peso não diminui. Por quê? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. O peso é a força da gravidade que a Terra nos puxa para baixo, certo? A força que a Terra nos puxa para baixo só depende da nossa massa e depende da aceleração da gravidade, de uma constante, certo? Então, se a nossa massa não muda, o peso também não muda. A gravidade da Terra não mudou. A água não vai impedir da Terra nos puxar para baixo, certo? Então, na verdade, o peso não mudou. O que é, então? Por que a gente se sente mais leve? Porque existe agora uma força que a água faz sobre você, tá? Tendendo a cancelar a força da gravidade. Por isso que você se sente mais leve. É aquele mesmo lance da força centrífuga, que é uma sensação que a gente tem. Aí é a mesma coisa, uma sensação de gravidade zero. Isso ocorre também, gente. Bom, eu não vou misturar o assunto, senão temos pouco tempo, não posso ficar dando muito exemplo aqui. Vamos lá. Eu falei para vocês que a pressão depende, acabamos de ver, pressão ela depende, é proporcional à profundidade H. Quanto maior a profundidade, maior a pressão hidrostática, beleza? Eu não mostrei a fórmula aqui, mas a pressão ela depende da densidade do líquido, ela depende da aceleração da gravidade e depende da profundidade, tá certo? Muito bem. Então, se eu olhar para essas moléculas que estão nessa altura aqui, ó, as moléculas de água que estão nessa região aqui, ó, as moléculas estão se apertando para todos os lados. Gente, pressão não tem uma direção preferencial. A pressão, ela aperta para todos os lados, a pressão num fluido. Então, essa molécula está apertando e sendo apertada de todos os lados.
Só que aqui essa altura, nessa altura aqui, ó, é maior do que as moléculas que estão nessa altura aqui. Ó. A altura aqui é menor. Portanto, as moléculas que se encontram nessa região aqui fazem uma pressão menor do que as moléculas que se encontram aqui embaixo, que fazem uma pressão maior. Você vai falar assim, ah, Renato, mas a pedra está em cima, né? A pedra em cima não vai fazer uma pressão, as moléculas aí embaixo não vão ter uma pressão menor? Não, porque elas se empurram lateralmente, é um fluido, e o fluido, ele comprime para todos os lados. Então, essas moléculas aqui, ó, empurra essa, que empurra essa, que empurra essa, que empurra essa, essa empurra essa, que empurra essa, que empurra essa, que empurra de cima, que empurra de cima. Então, veja, a pressão, como eu disse, não tem direção preferencial. A força, sim, a pressão, não. Então, a pressão aqui embaixo, ela é maior do que a pressão lá em cima. Isso faz com que a força da água aqui embaixo seja maior do que a força da água em cima. Então, na verdade, quando você está mergulhado dentro de uma piscina, a piscina não faz peso sobre você, ela faz empuxo. O empuxo é a soma dessas forças menos a soma dessas forças. Vai dar uma força resultante para cima. Essa força resultante para cima é o que a gente chama de empuxo. Beleza? Muito bem. O que mais que a gente pode dizer aqui? É uma aparente diminuição do peso, né? Mas, na verdade, o peso não muda. Gente, alguma pergunta? Bom, vamos lá. Quando você coloca lá o objeto dentro da água, já falei para vocês no capítulo anterior, que ele desloca daqui de dentro a mesma quantidade, o mesmo volume de água que ele tem. Então, o volume que ele está ocupando aqui, ó, é o volume que ele deslocou de água para cá. Certo? Bom, o que isso tem a ver agora, Renato? É o seguinte, é porque o empuxo é possível demonstrar matematicamente isso e originalmente ele foi descoberto, né, o princípio de Arquimedes, ele descobriu experimentalmente. Ele foi vendo que isso daí funcionava, né? Então, o princípio de Arquimedes nos diz o seguinte, que o empuxo, que é essa força para cima, como que eu faço para medir esse empuxo? De onde ele vem você já sabe, porque a pressão embaixo é maior do que em cima. Mas como que eu faço para medir esse empuxo? Será que eu preciso saber o volume do meu corpo? Não, você não precisa saber nada disso. Você precisa só ver o seguinte, quanto de água foi jogada para fora ou foi deslocado para cima quando eu afundei o corpo? Pega essa quantidade de água que foi deslocada, pesa ela, tá? Aí você vai ter uma massa lá, multiplica por 10 para achar o peso de fato, né? Então, entenderam? O peso dessa água que foi deslocada é exatamente igual à força empuxo que está apoiando, sustentando o objeto. Tá certo, gente? Então, ó, o empuxo, ele é igual ao peso do líquido deslocado. Empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Não é igual a massa em quilogramas, é igual ao peso. Tá? Ou em newtons ou quilograma-força. Bom? Tudo bem, gente? Ficou claro isso daí? Isso daí serve para gás ou para líquido. Serve para qualquer fluido. Veja se está claro isso daí, hein? Bom, então a gente já sabe que o empuxo é uma força que vem da diferença de pressão entre as duas partes, por ser mais fundo e mais raso. E como medir esse empuxo? Basta pegar o líquido que foi deslocado, por exemplo, você pode colocar aqui, pega todo esse líquido aqui, pesa ele, acha o peso dele, e aí você tem o valor do empuxo. Beleza. Olha aqui um exemplo, para exemplificar um pouco melhor isso daí que eu falei. Imagina que você está segurando um bloquinho aqui, ó, e ele pesa, sei lá, 3 newtons. Tá? Isso daqui é uma balança. Aqui, ó, você tem aqui uma balança zerada com um recipiente vazio aqui. Quando você mergulha esse bloco aqui dentro, ele vai jogar fora a água. Essa água que caiu aqui, vamos supor que agora essa água pesa 2 newtons. Então, qual que vai ser o que a balança vai indicar aqui? Vai ser 1 newton. Por quê? Porque esse daqui é o empuxo. Lembra que eu falei? Ó? O peso do líquido deslocado é o empuxo.
tá certo? Se eu olhar para esse cara aqui, ó, eu tenho o peso dele que vale 3 newtons, que é esse daqui, ó, o peso dele vale 3 newtons. Eu tenho o peso dele que vale 3 newtons. Eu tenho essa tração aqui, ó, que vale só um newtonzinho aqui, ó, que está indicado aqui, 1 newton. E eu tenho um empuxo que está aqui do lado, que está fazendo, está forçando ele para cima. Quanto vale esse empuxo? Basta eu pesar esse líquido aqui, ó. Não é 2 newtons? Então põe 2 newtons aqui, ó. Então se eu somar o empuxo com a força de tração que ainda está sendo feita nele ali, através da balança, vai dar os 3 newtons que puxa ele para baixo, que é a força da gravidade. Deu para entender, gente? Então, o peso aparente, ó, o peso aparente do corpo submerso, peso aparente é isso daqui, ó. É o seu peso fora da água menos o empuxo. Então, o peso aparente é o peso fora da água. Não, desculpa, o peso aparente é esse daqui, perdão. O peso aparente é o que está sendo indicado pela balança quando ele está mergulhado lá. O peso aparente é esse, ó. Isso aqui é o peso aparente. O peso aparente, ele é o seu peso fora da água, que é isso daqui, ó. O peso fora da água, menos o empuxo. E empuxo é esse cara aqui. Ou esse cara aqui, tanto faz. Porque o líquido deslocado é o valor igual do empuxo. Tá certo? Então, realmente, ó, o peso aparente é 3 menos 2, dá o peso aparente. Beleza, gente? Alguma pergunta? Vamos fazer um teste aqui, ó. Em qual desses blocos submersos na água o empuxo é maior? Então, vamos supor, você tem 1 kg de chumbo, 1 kg de alumínio, 1 kg de urânio. E aí, você mergulha eles dentro da água. Qual deles que vai ter o maior empuxo atuando sobre eles? Sobre ele, né? O que vai ser maior. Qual deles vai ter o maior empuxo atuando nele? Ou vão ser todos iguais? O que vocês acham? É o chumbo, é o alumínio, é o urânio ou todos iguais? Santinho acha que é todos iguais. Tiago acha que é alumínio. Santinho acha que é aí. Bom, vamos lá. Seguinte, galera. Aquele que tiver o maior volume é o que vai ter o maior empuxo. Por quê? O maior volume vai deslocar para fora ou para cima a maior quantidade de água. Lembra que vamos pôr a resposta primeiro, né? Ó, é o alumínio, realmente. Por quê? O maior bloco é o alumínio, pois ele tem a menor densidade. Aquele que tem a menor densidade para o mesmo peso, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, se eu pegar 1 kg de alumínio, vai ser um bloco assim, digamos. Se eu pegar 1 kg de chumbo, vai ser um bloco pequenininho assim. E se eu pegar 1 kg de urânio, vai ser um negócio menorzinho ainda. O urânio é muito denso. Então veja que os três têm 1 kg, tá? Mas aquele que é menos denso é o que ocupa o maior espaço. E o que ocupa o maior espaço desloca mais água e, portanto, tem um maior empuxo. Beleza? Pergunta aí, gente. Tranquilo? Bom, eu vou fazer esse quinto problema aí, ó. Uma peça de chumbo com o formato de uma garrafa de um volume de 1 litro. Então imagina que você tem um litro em forma de garrafa assim, de chumbo, tá? E aí ele tem uma massa de 11,3 kg. Isso por causa da densidade do chumbo, tá? Beleza, então você tem 1 litro de chumbo, ele vai ter 11,3 kg. Qual o valor do empuxo que atua sobre essa peça quando ela está totalmente
quando ela está totalmente submersa. Qual vai ser o valor do empuxo se eu pegar essa garrafa de 1 litro que pesa 11,3 kg e mergulhar ela dentro da água? A resposta é 10. Deixa eu pegar em vermelho aqui. Ó. 10 newton. O valor do empuxo vai ser 10 newton. Como que eu sei isso? O empuxo é igual o volume do líquido deslocado. Quanto que ela vai deslocar de volume? 1 litro. O volume do... desculpa, o volume não. O empuxo é o peso do líquido deslocado. É o peso do líquido deslocado. E isso depende, obviamente, do volume, tá certo? Então, o peso vai depender do volume, que é 1 litro. 1 litro tem quanto? 1 litro corresponde a 1 quilograma. 1 quilograma corresponde a 10 newtons. Basta multiplicar por 10, que é a aceleração da gravidade. Então, o peso do líquido deslocado, veja que não depende da massa do objeto. Depende da massa do líquido que foi deslocado. E o líquido que foi deslocado é 1 litro, que é o mesmo volume do objeto. Beleza, gente? Então, esse cara aqui é o peso que é a massa, vezes a aceleração da gravidade, a massa do líquido deslocado, certo? Isso daqui vai dar 1 quilograma de água, vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso daqui dá 10 newtons. Isso daqui, 1 quilograma de água, líquido deslocado. Beleza, gente? E para finalizar isso daqui, ó, veja que o empuxo vale 10 newtons. Quanto vale o peso? Não é 11,3. É 11,3 vezes 10, que dá 113. Então, você tem nesse objeto um empuxo de 10 newtons, mas você tem um peso de 113 newtons. É por isso que ele afunda. Tá certo? Se fosse a garrafa vazia, o empuxo seria o mesmo se a garrafa estivesse vazia. Só que aí o peso seria bem menor. E poderia ser, inclusive, menor do que a massa menor do que 1 quilograma, daria um peso menor do que 10 newtons. E aí a garrafa flutua. Ok? Bom, vamos lá. Então, flutuação, é exatamente isso que a gente vai falar agora. Imagina que eu tenho um objeto aqui, ó, submerso. Eu tenho empuxo e eu tenho o peso. É óbvio, gente, que se o peso for maior do que o empuxo, o objeto afunda, quando o peso é maior do que o empuxo. Se eles forem iguais, por exemplo, um saco, todo mundo acho que já fez isso, né? Pega uma sacola, põe ela dentro da água, enche ela de água, amarra a boca dela e deixa ela lá. Ela fica lá debaixo da linha de água, da linha da água, e ela nem sobe nem afunda, certo? Então o peso que eu tenho ali dentro é igualzinho o empuxo. Ela não sobe e nem afunda. Então, nem afunda e nem sobe quando o peso do corpo for igual à força do empuxo. Ela permanece submerso, hein? Submerso. Isso não é flutuar. Okay? Agora, flutua, que seria o quê? Ela sobe até a superfície e aí boia ali. Isso é flutuar. Então, ela vai flutuar quando o peso do objeto for menor do que o empuxo. Ok? Bom, não é muito legal a gente dizer que uma coisa flutua ou afunda porque uma coisa é leve ou é pesada. Porque, veja, um navio, ele tem toneladas e toneladas, um navio cargueiro, e ele flutua. Um avião também, toneladas e toneladas, e ele também pode flutuar, entre aspas, aí, né? Pairar. Certo? Então, o que determina a flutuação? Veja, ó, um corpo flutuando está deslocando um peso de líquido, que é o empuxo, igual ao seu próprio peso. Olha aqui, ó. O empuxo é igualzinho o peso, então ele está flutuando. Se eu pegar essa mesma estrutura aqui, ó, da minha tigela aqui, ó, com a mesma massa, hein? A mesma quantidade, a mesma massa, e amontoar ela, quebrar ela, formar um bloco só, a massa não mudou, mas o volume mudou.
Aqui, ó, o volume que eu desloco é um volume grande, o volume deslocado do líquido. Aqui o volume deslocado é pequeno, mas a massa é a mesma. Então, como o empuxo depende exclusivamente do líquido deslocado, o empuxo aqui é grande, o empuxo aqui é pequeno. E aí o bloco de ferro afunda. Beleza? Então você pega esse ferro, abre ele para deixar um oco lá no meio, né? De maneira que você desloca bastante líquido e o empuxo aumenta bastante com isso. A mesma massa, não mudou a massa. Bom, aplica-se também ao ar. Então, quanto mais ar o balão deslocar, ou seja, quanto mais cheio ele estiver, né? Mais ar ele desloca. Então, veja que aqui, ó, pressão embaixo maior do que em cima. Então, também eu vou ter um empuxo maior sobre ele, quanto mais ar ele deslocar. Se ele deslocar uma quantidade de ar com peso, o peso desse ar que foi deslocado é o fluido. O fluido, nesse caso agora, é o ar. Se ele deslocar uma quantidade de ar cujo peso é igual ao seu próprio peso, então eu vou ter empuxo igual ao peso e ele fica numa altura constante, pairando. E se ele desloca menos ar do que nesse caso anterior, então ele vai descer. Tá? Se ele desloca mais, ele sobe. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Isso. Tem uma maneira de provar, gente. Existe uma maneira de provar pela equação de empuxo, que é aquela do peso lá, colocando densidade, e também usando a mesma tipo de brincadeira para o próprio peso do objeto, substituindo massa pela densidade. Dá para você provar o seguinte, que se o objeto for mais denso do que o fluido, ele vai afundar. Se o objeto for menos denso do que o fluido, ele vai flutuar. Isso serve tanto para líquido quanto para o ar, para o gás. Se o objeto tiver a mesma densidade do fluido, ele não vai nem afundar e nem flutuar. Ele vai ficar submerso ali paradinho. Tá bom? Um exemplo legal disso daqui é esse daqui, ó. Vamos ver essa questão aqui primeiro, ó. Por que um bloco de ferro flutua no mercúrio, porém afunda na água? Realmente, ó. Se você colocar essa bigorna, isso daqui, gente, é pesado pra caramba esse negócio aí. É um pedaço de ferro aí, né? Enorme. Você coloca aqui no mercúrio líquido, tá? Mercúrio, na temperatura ambiente, ele é líquido. Só que o mercúrio, ele é mais denso do que o ferro. Como o mercúrio é mais denso do que o ferro flutua no mercúrio. Mas na água não, na água ele afunda. Certo? Então, o empuxo, ele depende do peso do líquido deslocado. Nesse caso, ele vai deslocar um certo líquido, só que esse líquido não é mais água, esse líquido agora é mercúrio. E o peso desse líquido que foi deslocado é 13 vezes maior do que o da água. Então o empuxo vai ser 13 vezes maior do que o da água. Por isso que o ferro flutua no mercúrio. Beleza, gente? Depois tem um link aí para vocês assistirem, tá? Bom, vamos lá para a atmosfera. Acho que vai dar tempo, hein, Santinho? Vamos ver. Vamos ver hidrostática na atmosfera agora. Vai dar tempo! Vai dar. Ó, ela é uma combinação entre movimento das moléculas. Movimento das moléculas, gente, tende a se dispersar, certo? Então, é algo caótico, aleatório, então as moléculas estão se batendo, a tendência disso é ir expandindo, né, as moléculas irem embora. Por que as moléculas não vão embora do nosso planeta? Por causa da força da gravidade que atrai elas de volta. Então é uma combinação entre a tendência de dispersão natural da colisão entre as moléculas e a gravidade que aproxima elas, tá? É como se fosse um oceano de ar. Você pode pensar, no caso que a gente acabou de ver de água, de líquido, essas coisas, é como se fosse um oceano, só que um oceano de ar em torno da gente. Ok? Muito bem. E ele exerce, consequentemente, ele exerce pressão sobre nós. E não é uma pressão pequena, tá? Uma pressão grande. Uma questão aqui, gente, ó. Por que em grandes altitudes a atmosfera é mais rarefeita do que no nível do mar? Vocês sabem disso, né?
A pressão no nível do mar, ela é máxima, e se eu for para grandes altitudes, a pressão diminui. Por isso que o jogador de futebol, quando vai jogar lá na Bolívia, né, em La Paz, 3.000 metros de altitude, os caras descem lá no mesmo dia, lá, joga e já vem, vaza, vem embora. E os caras que ficam lá, que saem do jogo, tem que até pôr máscara para respiração, para respirar mais oxigênio. Porque o ar é mais rarefeito, consequentemente, ele tem menos oxigênio também, tá? Tem mais Bom, maconha, né? Maconha tem, lá sobrando. tem, lá tem bastante. E coca também. Inclusive, eles mascam a coca, né, para os efeitos da pressão. A folha. Bom, gente, então aqui, ó, olha aquele tubo que eu falei para vocês lá, né? Olha como é que é a atmosfera aqui. A atmosfera é causada pelo peso do ar. Respondendo aquela pergunta lá, ó, eu não respondi a pergunta, eu só fiz ela. Ó. Por que em grandes altitudes a atmosfera é mais rarefeita? A resposta está nesse slide aqui, ó. Acontece, galera, que o gás ele pode ser comprimido. A água não. Para você comprimir a água, você precisa fazer uma força enorme. Para comprimir o gás, não. Pega uma seringa, tampa a ponta dela e aperta. Você consegue apertar, né? Comprimir o ar. Mas você não consegue fazer isso na água de jeito nenhum. Tá bom? Então, como o gás ele é compressível, o que, que acontece? A galera de gás que está aqui embaixo está sentindo o peso de tudo isso daqui em cima dele. Então, o gás que está lá embaixo fica mais comprimido. O gás que está lá em cima fica mais relaxado, então as moléculas se separam mais. Beleza? É por isso que a densidade aqui embaixo, a densidade do gás é alta e a densidade do ar lá em cima é baixa. Ok? Ok. Agora, isso também depende da latitude, viu? Depende do clima, depende de uma série de coisas. Por exemplo, ó, eu fiz um print aqui que eu costumo olhar a previsão do tempo nesse site aí, ó, e olha que interessante, eu achei tão legal, porque ele mostra aqui a temperatura, ó, degree, né, em graus centígrados aqui, e aqui é o chamado hectopascal. Hectopascal é 100 pascal, a cada 100 pascal. E olha o que ele mostra, conforme a temperatura diminui, tá? Ela foi ó, de 20 e pouco aqui, ela foi para menos de 10 aqui. Conforme a temperatura diminuiu, a pressão atmosférica aumentou. Por que que acontece isso? No mesmo local, veja que no mesmo local, na mesma altitude, mesma latitude. Por que que acontece isso? Porque quando a temperatura das moléculas diminui, elas ficam mais lentas, então elas não fazem tanta força nas moléculas vizinhas. As moléculas vizinhas começam a achatar ela começa a ser comprimida. Então essa quantidade de ar que está aqui próxima de nós começa a ser comprimida, certo? Então a pressão aumenta. Beleza? Bom, é isso aí. Quanto maior a temperatura, menor a pressão e vice-versa. Isso daqui está nos mostrando o seguinte, que se você olhar para a atmosfera, né, para a altitude aí, você vai ver o seguinte, ó, 50% da atmosfera, 50% da nossa atmosfera está abaixo de 5,6 quilômetros de altura. Os aviões voam aí 10 quilômetros, né? Não sei qual que é a distância, em pés, né, normalmente, né? Não me lembro quais são as distâncias exatas aí, de voo comercial e tal. Mas, enfim, 5,6 km é suficiente para 50% da atmosfera. Se eu vier aqui para 20 quilômetros, eu tenho 90% da atmosfera para baixo disso. 30 quilômetros, 99%. Quer dizer, quase todo o ar está abaixo de 30 quilômetros. Tá? Então é isso daí. Aqui eu já tenho a camada de ozônio, tal, que começa, né? A atmosfera ela é dividida em diferentes partes. Vocês já devem ter tido esse estudo aí, né? Estratosfera, mesosfera, troposfera, tem vários nomes aí com diferentes constituintes aí, né? Até uma certa altura é sempre o ar que você tem. Depois começa a mudar o que você tem. Aí ozônio, tem outras coisas, íons. Bom, olha aqui, ó. Se você olhar para essa mesa aqui, eu tenho 1 metro quadrado. Vamos supor que eu tenho, sei lá, 1 metro aqui de lado e 1 metro aqui, 1 metro quadrado aqui, ó, nessa área. Que essa moça está pensando aqui o seguinte, ela está olhando para essa área aqui pensando o seguinte. Bom, se a pressão,
né, é tão grande assim a pressão atmosférica, ó, ela é 10 a quinta newton por metro quadrado, 100 quilopascal, né, significa que se eu pegar 1 metro quadrado, eu vou ter dentro desse 1 metro quadrado aqui, ó, um peso total de 100 mil newtons. Claro, né? Ó, porque ó, 10 a quinta é a mesma coisa que 100 mil. Então eu tenho 100 mil newtons por metro quadrado, ou seja, em 1 metro quadrado eu tenho 100 mil newtons de peso ali em cima. Beleza, gente? 10 toneladas de massa, uma massa igual a 10 mil quilogramas. Dá o peso de 100 mil newtons. Bom, agora vem outra questão aqui, ó. Por que a mesa ou a vidraça, por que ela não quebra, então, com uma pressão atmosférica tão grande desse jeito? Por que essa mesa não arrebenta, se tem um peso tão grande assim em cima dela? A resposta é porque, na verdade, isso aqui é uma mesa, né? Isso é uma mesa. E aqui embaixo também tem ar. O mesmo ar que tem aqui em cima, praticamente a mesma pressão que eu tenho aqui em cima, eu tenho aqui embaixo. E o ar é um fluido e o fluido empurra para todos os lados, ele não empurra só para baixo. O fluido ele empurra para todos os lados. Então eu tenho aqui, ó, força atmosférica, da pressão atmosférica embaixo e em cima. É por isso que a mesa não arrebenta. Beleza? Agora, olha só esse vídeo e depois vocês assistam esse vídeo, tá? É um tambor, um galão de óleo. Gente, isso daí é grosso, é muito resistente esse galão. O pessoal usa às vezes para fazer churrasqueira, né? Se você pegar esse galão, ele mostra no vídeo como tirar o ar de dentro aí. A moça tira o ar de dentro, fazendo evaporação e tal. Depois ela tampa bem, com pouquinho ar lá dentro. E aí, ela espera para ver o que vai acontecer. A atmosfera, agora eu tenho ar aqui dentro e não tenho mais ar lá dentro. Tenho ar fora, desculpa, e não tenho mais o ar dentro para se contrapor. Então o ar de fora, a atmosfera esmaga isso daí, que nem um copinho de papel. Tá bom? Bom, vamos lá. Qual o peso de uma coluna de ar com 1 centímetro de área transversal? Bom, isso daqui eu não vou fazer, gente, porque eu já acabei de mostrar lá para vocês, né? Qual o peso de uma coluna de ar com 1 centímetro de área transversal, que se estende até a atmosfera. Basta, então, você fazer o que para descobrir isso daqui? Você sabe que a pressão é 10 a quinta newton por metro quadrado, então, se em 1 metro quadrado eu tenho 10 a quinta newton, então, em 1 centímetro quadrado, que é 10 mil vezes menor, eu vou ter quanto? Certo? Aí você faz esse cálculo aí, uma transformação de unidade, e você vai achar a pressão. Sabendo a pressão e sabendo a área, você calcula o peso que está ali em cima. Ok? Eu vou pular isso aí porque a gente está com pouco tempo. Qual é a massa aproximada? Então, você sabendo a pressão, você calcula a massa depois. Aqui a gente tem a pressão atmosférica, né? Para algumas temperaturas. Então, por exemplo, a nossa temperatura aqui, 20 graus, 30 graus, é aproximadamente 1,2 quilogramas para cada metro cúbico. Tá? Então, isso transformando para quilogramas por litro, daria, você tem que dividir por 1000, vai dar 0,012 quilogramas por litro. Ou seja, 1,2 gramas para cada litro. Isso é o que pesa o ar. Ok? Parece pouquinho, né? Mas você vê que quando ele está toda a atmosfera, aí você vê que o negócio pesa bastante. Ok? Bom, vamos ver o barômetro. Vamos lá. Esse experimento, gente, eu tive a oportunidade de fazer uma vez. Eu estudei numa escola onde o técnico de química lá era muito, muito bom, o cara montava as coisas e tal. Ele falou, Renato, eu tenho mercúrio aqui, se você quiser fazer tal. Então ele preparou tudo, mercúrio líquido. Ele pegou um tubo de ensaio, assim, bem fininho, bem estreito, mas bem comprido, de 1 metro de comprimento. E o que ele fez? Ele encheu com mercúrio, eu peguei uma luva, pus o dedo aqui embaixo, aqui, ó, como está sendo mostrado aqui, tampei esse tubo de ensaio e virei ele de ponta cabeça. Aí eu mergulhei nessa tigela
E a hora que eu soltei o dedo lá de baixo, o que aconteceu? O mercúrio desceu. Só que ele desceu até certo ponto, parou. A gente tem o senso comum, né, nos diz que vai descer tudo e vai cair tudo lá embaixo. Não. Aconteceu o seguinte, ele desceu até uma certa altura aqui, ó. E ele parou. O que ficou aqui dentro, gente? Não ficou nada. Porque, veja, ficou vazio ali dentro. Né? Ele estava cheio de mercúrio. A hora que eu viro e ele cai, não tem ar lá dentro. Tinha mercúrio. O mercúrio desceu, ficou vazio, ficou vácuo. Gente, o vácuo, ele não puxa nada. Esse é outro senso comum que engana a maioria das pessoas. As pessoas acham que o vácuo puxa as coisas. Não, o vácuo não puxa nada. O vácuo, se ele é ausência de matéria, ele não pode fazer nada, ele não pode nem empurrar nem puxar nada. Ele é ausência de matéria, o vácuo. Tá bom? Então o que acontece é o seguinte, a pressão atmosférica aqui, ó, as moléculas de ar nessa tigela aqui, ó, não deixam. Se não tivesse ar, realmente, todo esse mercúrio iria cair, a tigela iria transbordar. Mas a pressão de ar ali na tigela não deixa o nível do mercúrio subir. E se o nível do mercúrio não sobe, o mercúrio que está dentro do tubo aqui não cai. Interessante isso, né? Entenderam o procedimento, gente? Entenderam o conceito? Beleza? Bom, lógico que se eu quebrar essa ponta aqui, ó, dar uma pancadinha aqui, quebrar a ponta, vai entrar o ar, aí o ar empurra aqui, aí sim, vou ter, além do peso do mercúrio, eu vou ter o ar que vai empurrar, ele vai descer. Bom, então veja, ó, aqui não tem nada. Então eu tenho o seguinte, eu tenho que o peso desse mercúrio, o peso aqui desse mercúrio, tá? Ele é igual, esse peso aqui, ele é igual à força que a atmosfera está fazendo aqui, porque eles estão se equilibrando. Então, o peso de todo esse mercúrio aqui, ó, está sendo equilibrado pela atmosfera. Então, eu posso dizer que a pressão que a atmosfera faz aqui, ó, nessa superfície, é igual à pressão que essa coluna de mercúrio está fazendo também. Porque eles estão disputando para ver quem ganha aqui nessa superfície, ó. Esse peso aqui de mercúrio quer empurrar todo mundo para baixo lá e fazer transbordar. E a atmosfera que está aqui está empurrando essa superfície para não deixar ele descer. Então eles estão disputando e o ponto de equilíbrio está aqui, ó, exatamente na superfície. Qual a altura que quando eu fiz isso daí, eu larguei lá para ver, qual a altura que dá? 760 milímetros ou 76 centímetros. Na verdade, isso daqui só acontece se você fizer no nível do mar, onde a pressão é maior do que aqui em São Carlos. Aqui em São Carlos, quando eu fiz, eu acho que eu obtive uns 750 e pouco, alguma coisa assim, porque a pressão é menor aqui em São Carlos, então desceu um pouquinho mais. Tá bom, gente? Deu para entender? Então a gente pode medir a pressão, por isso que a gente pode medir a pressão nessa unidade de medida. A gente fala o seguinte, simplesmente, ó, que pressão que é essa? É uma pressão que corresponde a 760 milímetros do peso do mercúrio. Então ficou isso, milímetros de mercúrio, virou uma unidade de medida. Ok? Bom, então 760 milímetros de mercúrio é igual a 100 mil Pascal, que é Newton por metro quadrado, que é a pressão no nível do mar. Se eu já sei que a pressão no nível do mar é 10 a quinta Pascal, eu defino uma outra unidade de medida. Pode ser também centímetros de mercúrio. Aqui eu vou colocar 76 centímetros de mercúrio. Beleza? Bom, então olha que interessante. Ó. Aqui em São Carlos, 690 milímetros de mercúrio. Foi bem menos do que faz tantos anos que eu nem lembro. 690 milímetros de mercúrio. No nível do mar, 760. Na Bolívia, ó, 500. Gente, é uma diminuição grande, hein? Em porcentagem, dá uma diminuição bem grande. E olha no pico do Everest, 270. Uau! É quase um terço. Por isso que os caras passam tão mal lá, né? E muita gente morre, não consegue voltar. Falta muito ar lá, né? Bom, existem também esses barômetros, o barômetro de aneroide aqui, ó, ele é uma caixinha aqui, depende da pressão a pressão que o ar está fazendo aqui, ó, faz essa caixinha ficar mais comprimida ou menos comprimida. Tem uma hastezinha ligada nela aqui, ó,
um sistema de engrenagens ali, que conforme essa caixinha é comprimida, a varetinha é puxada tal, e o ponteiro vai marcando, maior pressão, menor pressão. Certo? Então, esse daqui é o barômetro que a gente acha por aí. Você não vai comprar um barômetro e vai vir com uma proveta grande lá, um negócio de mercúrio, né? Isso porque o mercúrio é tóxico. Então, é outro esquema aí, o barômetro moderno. Bom, tem alguns exercícios aí que ficam para casa. Pressão manométrica, isso daqui é legal, gente. Ó. Eu acho que vocês vão gostar disso daqui. Ó. Quando calibramos os pneus da bike, colocamos em torno de 30. O que significa isso? Eu já falei. Significa 30 libras força por polegada ao quadrado, do inglês. Ou 30 pounds força por polegada ao quadrado. Então é daí que vem, ó, PSI, que polegada em inglês é inch, né? E ao quadrado é square. Então é pounds square inch. Então PSI é o chamado PSI, tá bom? Então, ó, 30 PSI, ele é, na verdade, 1.550 milímetros de mercúrio. Gente, veja que isso daqui é acima da atmosfera, tá? Esse valor aqui, ó, porque quando o pneu tá totalmente vazio, você fala que está com zero. Está com 0 libras. A gente fala, quantas libras tem aí? Ah, zero, tem zero, tá vazio o pneu. Na verdade, não está vazio. A parte todinha de cima do pneu está cheia de ar. Qual a pressão que está ali dentro? A pressão atmosférica. Então, essa pressão aqui que a gente está falando é a chamada pressão manométrica. Ou seja, é a pressão em relação à atmosfera. Tá? Menos a pressão atmosférica. Então, isso daqui, ó, é 1.550 milímetros de mercúrio acima da pressão atmosférica. O pneu vazio, ele tem uma pressão manométrica zero, ou seja, ele está com a pressão igual à pressão atmosférica. E o peso do ciclista é que achata o pneu, o peso do carro que achata o pneu, senão ele ficaria redondinho lá, com a pressão atmosférica lá dentro. E o pneu cheio? O pneu cheio, a pressão manométrica é 30, então a pressão que tem lá dentro vai ser a atmosférica mais 1.550, que vai dar um total de 2.300 milímetros de mercúrio. Ou seja, a pressão dentro do pneu, a pressão total dentro do pneu, é praticamente 3 atmosferas. 3 vezes maior do que está do lado de fora. Tá bom? Então, aquilo que você vê no medidor da bomba lá do posto de gasolina é o que vai ser a mais do que na atmosfera, é a chamada pressão manométrica, ok? Bom, gente, eu tenho mais quanto? Mais 15 minutos? Mais quanto aí, Santinho? Vai indo, vai indo. 15 minutos, 15 minutos. Tá, vamos ver se eu consigo terminar. Bom, se você pegar um pneu aqui, ó, que está um pouco murcho, você colocar o medidor de pressão aqui, ó, você vê que ele tem poucas moléculas aqui dentro, tá? Então aqui, ó, você vai ter uma pressão baixa. Se eu encher, jogar bastante ar lá dentro e puder colocar de novo o medidor para ver quanto tá, ó, a pressão aumentou. Por quê? Por que a pressão aumenta? Porque eu tenho mais moléculas chocando lá dentro do pneu. Então a pressão aumentou. Beleza? Então, ó, quanto maior o número de moléculas dentro do pneu, maior a densidade das moléculas. Tá certo? E quanto maior a densidade, maior vai ser a força média, ou seja, maior a pressão das moléculas dentro do pneu. Beleza, tem uma outra maneira de eu aumentar também a pressão sem mudar o número de moléculas. É diminuindo o volume. Olha só, um volume grande, uma pressão baixa. Se eu aqui comprimir esse êmbolo aqui, ó, e diminuir o volume, eu aumento a pressão. Então você vê que a pressão nesse caso, ela é inversamente proporcional ao volume. Volume pequeno, pressão grande. Volume grande, pressão pequena. Eles são inversamente proporcionais, tá? Se eu diminuo, então, o volume pela metade, eu vou ter uma pressão que vai ser o dobro. Olha aí, representado pela fórmula, eu tenho assim, ó, pressão pequena, volume grande. Isso é igual a uma pressão grande vezes um volume pequeno. Então, veja que o produto da pressão pequena vezes o volume grande é igual o produto da pressão grande
vezes o volume pequeno. Certo? Essa daqui é a chamada lei de Boyle. Nós vamos ver muito mais de gás naquele conteúdo que vai ficar no Moodle lá para vocês. Bom, então você tem aqui uma equaçãozinha que te permite achar, tá, qual que vai ser o novo volume, ou a nova pressão. Se você mudou o volume, você sabia a pressão anterior e mudou o volume, sabe os dois volumes, se calcula a nova pressão através dessa formulinha. Tá ok? Então, quando diminuímos o volume... isso aqui é só um comentário. Então, vamos lá. Ó. Um pistão em uma bomba de vácuo é afastado tal que o volume da câmara de ar seja aumentado 3 vezes. Então, você tem lá um êmbolo lá, se afasta e aumenta o volume 3 vezes. Se você aumentou o volume 3 vezes, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai diminuir 3 vezes, ou seja, ela vai diminuir para 1/3 do que ela era antes. Ok? Bom, vamos lá. O princípio de Arquimedes, que a gente falou lá, o empuxo igual a o peso do líquido deslocado, né? Líquido deslocado. Ele se aplica também aos gases, tá? A pressão atmosférica embaixo do balão, ela é maior do que a pressão atmosférica em cima. Já falamos sobre isso. Então, o objeto cercado por ar está sustentado por uma força, que é o empuxo, igual ao peso do ar deslocado. Você sabia que você tem um empuxo sobre você? Você está deslocando o ar, certo? Alguns deslocam mais ar do que outros, certo? Mas você está deslocando o ar. Então, se você está deslocando o ar, você tem um empuxo atuando sobre você. Beleza? Dá para calcular isso daí. Porque a gente sabe que a densidade média do corpo humano, ela vale 1 kg por litro. Se eu sei isso daí e eu sei o peso, o meu peso, a minha massa, eu calculo, então, o meu volume. Sabendo o meu volume, né, dá para calcular o empuxo, tá bom? Só que esse empuxo, gente, é muito pequeno, porque nosso volume, né, para a densidade de ar, o ar deslocado por nós é muito pequeno. Então, dá um empuxo da ordem de 1 newton, tá certo? Sabia que alguém ia falar alguma coisa, Santinho. Vamos ver a regra de flutuação. Vai lá, segura aí as piadas, senão a gente não termina. Vamos ver a regra de flutuação. Ó. Quando a densidade do balão, incluindo a sua carga, for menor do que a densidade do ar, ele sobe. Então essa é a regrinha que vocês não podem esquecer. Quando a densidade do balão for maior do que a densidade do ar ambiente, ele desce. E quando as densidades forem iguais, ele fica pairando, beleza? Então, aí tá alguns exemplos aí, né? O ar aquecido dentro do balão é menos denso do que o ar da atmosfera. Então, como o ar de dentro é menos denso do que o de fora, o negócio vai subir. Um dirigível que paira no ar desloca o seu volume de ar, desloca o seu peso de ar, ambas acima, nenhuma das anteriores. Pensa um pouquinho, rapidinho, ó. Um dirigível é aqueles Zeppelin, lá, aquele balão dirigível, né? Que ele está pairando no ar. Ele desloca o seu volume de ar, ele desloca o seu peso de ar, ou ambas acima ou nenhuma das anteriores. Ambas acima. Por quê? Porque se ele está pairando, significa que o empuxo... a gente acha que, na verdade, eu diria que ele desloca o seu próprio volume de ar. Isso daqui é verdade. Ele está ali, ele está deslocando o seu volume que ele ocupa. Tá? Mas como a gente sabe que ele está deslocando o ar, uma quantidade de ar cujo peso é igual ao seu. É isso que ele está dizendo, desloca o seu próprio peso de ar. É isso que ele está dizendo. O que ele quer dizer com isso? Porque ele está pairando. Se ele está pairando, o peso desse balão é igual ao empuxo. E o empuxo é o ar deslocado. É o peso do ar deslocado. Então, concluo que o peso do ar que ele deslocou é igual ao seu próprio peso. Então, ambas acima. Tá ok? Bom. Tem bastante coisa para fazer aqui. Esse com a amarelo fica para casa. Rapidinho, ó. O empuxo sobre um elefante é maior do que em um balão infantil cheio de hélio? O empuxo sobre um elefante, aquele balão que você solta e ele sobe. Qual dos dois tem maior empuxo? Exatamente. É o elefante. Por quê? Porque o elefante
desloca mais ar do que o balão. Agora, por que o balão sobe e o elefante não? É óbvio, porque o balão é muito leve e o elefante não. É muito pesado. Vamos ver aqui? Gente, eu tenho esse exercício para resolver aí. Eu acho que eu não vou resolver para eu poder dar todo o conteúdo. Não, manda Tá? bala. Hã? Deixa quieto, manda bala. Não Vamos na resolve, né? teoria. Não, É. vamos na teoria, Sandro, que é mais importante. Beleza. Então, ó, agora já estamos quase acabando, gente. Ó, temos mais 10 minutinhos aí, a gente termina isso daqui. Se der, eu volto lá e resolvo se o Santinho quiser, tá bom? Isso daqui é bem conceitual e passa rapidinho. Princípio de Bernoulli, muito importante para vocês, que são de aviônicos, tá? Então é o seguinte, ó, você tem aqui o líquido, o Santinho, o microfone está ligado. Ah, tá, desculpa aí. Não, imagina, não está atrapalhando, só estou falando porque vai que, né, você fala alguma coisa. Então, veja que a água, ela está afunilando, tá certo? Se você estiver olhando isso daqui de uma ponta, você vai ver que a velocidade aqui é baixa, e quando ela entra no canal, a velocidade aumenta, tá certo? Todo mundo já observou isso daí. Então, olha só, o que o princípio de Bernoulli ele fala é o seguinte, ó, onde a velocidade do fluido aumenta, a pressão dentro desse fluido diminui. Tá? Então, a velocidade aumentou, a pressão diminuiu. Isso. A questão da velocidade é que o líquido todo, você está afunilando, ele tem que passar por ali, né? A gravidade não deixa a água subir, então como ele tem que passar por um espaço menor, então a água corre a uma velocidade maior. Tá certo? Agora, por que a pressão é maior aqui, ó, do que ali? É fácil de entender também, ó. A água, ela tá batendo num gargalo. A água ela tá indo assim, ó, aí tem um gargalo aqui, ó. Então, esse gargalo faz com que as moléculas batam aqui, certo? E cause uma maior pressão aqui. Então, vai acumulando ali a água. As moléculas de água vão se acumulando ali, então você tem uma maior pressão. A densidade não muda, em qualquer lugar ela é sempre constante, mas a pressão entre as moléculas fica maior. Por isso que a pressão aqui, ó, ela é maior do que a pressão aqui. Quando a água passa pelo gargalo, a água que passa ela é empurrada, porque as outras moléculas estão espremendo. Então a molécula que passa ela é acelerada, então ela ganha velocidade, por isso que ela aumenta a velocidade ali no gargalo, tá bom? Então se eu fizesse um furinho nessa parte de cima aqui, por exemplo, do cano, iria acontecer isso daqui, ó. Ela iria esguichar, porque tem uma certa pressão ali. Se eu fizer um furinho nesse cano mais estreito, vai acontecer o quê? Ela vai esguichar também mais baixo, vai esguichar menos. Por quê? Porque a pressão é menor. Se a pressão é menor, esguicha a uma altura menor. Se a pressão é maior, esguicha a uma altura maior. A pressão dentro do líquido, tá bom? Beleza. Então, ó, essas linhas elas representam a velocidade. Aqui a velocidade é menor, as linhas estão mais afastadas. Quando as linhas chamadas linhas de corrente estão mais juntinhas, significa que a velocidade é maior. Mas não esqueça que a pressão aqui é menor e a pressão aqui é maior. Bom, então linhas afastadas, velocidade baixa, linhas juntas, velocidade alta, ok? As bolinhas de ar aqui estão mostrando isso. Ó. Bolhas de ar muito pequenininha é porque a pressão das moléculas é grande. Lá no cano estreito, bolhas de ar grande é porque as moléculas não estão fazendo tanta pressão. Aqui estão alguns exemplos, tá, dessa questão. Ó. Por exemplo, aqui onde o ar passa aqui, ó, com alta velocidade, ó, as linhas estão inclusive mais próximas aqui. A velocidade aqui é grande, então o que acontece? A tendência, a pressão aqui dentro da casa é maior do que fora. Então é muito comum lá no sul os telhados serem arrancados, principalmente porque são telhados sem o estuque lá, né? Então é muito comum. O guarda-chuva também. O guarda-chuva ele é desse jeito assim, ó. Se ele é desse jeito assim, o que acontece? Quando o ar bate no guarda-chuva, olha só. Quando o ar bate no guarda-chuva, ele é espremido aqui, o ar. Ele é espremido para cima, então juntou as linhas. Juntou as linhas, velocidade maior. Tá? E aqui embaixo não. Aqui embaixo as linhas estão separadas, então a velocidade é menor. Então, pressão maior, pressão menor. Então, força para cima faz o guarda-chuva virar ao contrário. Tá? Isso também dá para fazer o pulverizador aqui do perfume, também funciona assim. E agora sim, ó, queria chegar aqui. Ó. Olha só a asa do avião.
Essa força aqui, ó, para cima, ela é a força resultante do ar, que chama força de sustentação sobre uma asa de um avião. A velocidade do ar embaixo da asa é menor do que a velocidade em cima. Então, olha aqui as linhas embaixo, olha as linhas aqui embaixo e olha as linhas aqui em cima. A velocidade aqui é maior, a velocidade aqui é menor. Então, a pressão aqui é maior e a pressão aqui é menor. Se a pressão aqui embaixo é maior, significa que eu vou ter uma força maior aqui embaixo do que aqui em cima. E isso vai me dar essa força de sustentação aqui. É por isso que o avião consegue voar. Vejam, gente, que o formato da asa do avião é importante. Se você for ver os aviões lá no hangar lá do instituto lá, você vai ver que todos eles têm um formato assim, ó. Mais ou menos assim, né? A parte de cima é baulada, assim. A parte de baixo pode ser, mas não tanto. Tem que ser menos. Porque o ar, ele vai bater aqui, ó. O ar vai bater aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? Essa parte, essa parte do ar que bate aqui vai ser espremida aqui para cima. Quando ela é espremida, ele ganha velocidade. Então, por isso que o ar que passa por aqui tem uma velocidade maior do que o ar que passa aqui por baixo. As linhas de corrente estão mais afastadas. Beleza? E esse vetorzinho aqui, ó, é o arrasto, né? É a força de resistência que bate aqui na ponta do avião. Olha que imagem legal aqui, ó. Isso aqui chama túnel de vento. Isso aqui são... os caras jogam o gás e deixam o gás... tem um ventilador que empurra o outro ventilador que puxa, com as hélices no sentido contrário. Então, o gás ele vai indo e com isso você consegue ver a aerodinâmica do carro. Então, isso daqui é feito para carros, né? A fábrica, a indústria automobilística, é muito importante isso daqui para ver a questão do atrito, né? A resistência do ar. E aqui tem uma foto realmente, né, do ar também, um túnel de vento, só que numa asa de avião. Mostrando aqui, ó, isso é uma foto, é real, um experimento, ó. As linhas de corrente aqui mais próximas do que embaixo. Beleza? Então é isso. Terminamos! Ei, conseguimos, Santinha. Acho que o pessoal está cansado aí, né? Acho que nem vale a pena fazer esse exercício aqui, ó, que ficou para fazer aqui, que ele só vou falar para vocês como é que faz. Daí ele está falando da janela do avião, você tem uma certa área, você tem uma pressão interna, o avião é pressurizado, tá? Uma pressão interna e a pressão externa é uma baixa densidade, o ar é rarefeito, então a pressão é pequena. Então, a tendência da janela do avião é estourar para fora. E ele pede para você calcular qual que vai ser a força ali. Tá bom, gente? Então é por isso que quando arrebenta uma janela de avião, as pessoas dizem que as pessoas são sugadas para fora. Não são sugadas, elas são empurradas, porque o ar aqui dentro está muito comprimido e o ar lá fora está pouco comprimido. Então quando abre um buraco, o ar de dentro sai levando as pessoas juntas. Fechei, acabou. Valeu, Renato! Nossa, Falou, não tem gente. como... Ó, o Renato não ganha nada com isso, gente. Pelo contrário, é o cansaço que ele ficou semana passada e essa semana, velho, para fazer tudo para mim. Brigadaço, Renato. Imagina. O Renato, cara, é o cara mais certinho do universo, velho. Pensa, se eu ensinasse função inversa para vocês, eu falaria que eu e o Renato somos funções inversas. A gente tem... A nossa mesa é uma do lado da outra lá na sala. Eu como batatinha, ele fica comendo maçã, né? Pensa bem, o cara é o cara. Hoje ainda ele tá de camisa sem manga, tá com camisa menudinho. Nunca vi o Renato assim, ó. Hoje ele tá extrapolando, hein? Normalmente ele tá sempre na linha. Muito bem, mas Renato, obrigado mais uma vez. Eu vou pedir para você, se você puder depois deixar a atividade do Moodle, só falta isso, Renato. Aí eu te libero, né? Aquela atividade da semana, tá? Tá, depois a gente conversa sobre isso daí, tá bom? É. Pessoal, E é prazer em conhecê-los aí, tá? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, pode mandar para mim no particular, na medida do possível eu respondo, beleza? valeu, Pode Renato. continuar aí, Votos. Continue. E para encerrar, gente, semana que vem então a gente volta com matemática, né? A nossa disciplina ela tem física, né? Tem química, só que a química vai ser só no Moodle. E agora a aula volta para minha mão, tá? Eu quis que o Renato desse essas duas aulas para vocês, porque ele é um especialista de física e porque eu achei que vocês são a primeira turma, achei que seria muito legal ele
ensinar para vocês, né? Eu achei que seria mais tecnicamente mais correto, né? A próxima turma vai ficar comigo, eu que vou ensinar física, mas como vocês são especiais, eu achei melhor ficar com ele, tá bom? Repetaculê. Vamos para a medalha rapidinho, dá tempo de falar a medalha? A medalha de ouro hoje vai para o Vitor. Aê, Vitor, primeira vez ganhou medalha de ouro. Aê. A medalha de prata vai para o Rodrigo. O Rodrigo tá arregaçando, hein? Semana passada ganhou de bronze. E hoje ganhou de prata, 2 pontos para o Rodrigo. E a Yara ganha de novo a medalha de bronze. Há 2 semanas atrás ela ganhou a medalha de bronze. Ficou com a medalha de bronze. A medalha de lata hoje vai para quem? Para o Zé Wellington. Pô, Zé. Ô Zé, como é que você me dá uma dessa, velho? No resto, gente, a Yara foi por pouco, hein? Muito bem, meus amigos. Então, eu desejo uma ótima semana para vocês. Bom fim de semana, pessoal. Semana que vem volta a aula de matemática, volta o Santinho, volta o Just One Ball, Monoball. E o Vitor vai aí ficar comemorando. Aí, Vitor destruiu. O Zé Wellington foi por pouco. Por pouco nada, ganhou medalha de lata. Semana que vem você vem mordido e tira de ouro. Valeu, Zé. Gente, no mais eu mando um beijo para vocês. E semana que vem a gente volta com tudo. Nós vamos retomar a aula de matemática. A gente volta lá com os nossos numbers, tá bom? Beijo do gordo, gente. Valeu muito mais uma vez. Uma boa semana para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Fui!